E hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo para vocês. E hoje eu venho aqui falar dos fundos imobiliários, né? O que são fundos imobiliários, né? Esse investimento aí que vem crescendo bastante nos últimos anos, né? Se eu não me engano, essa semana aí a gente atingiu a marca aí de 2 milhões de investidores aí em fundos imobiliários, né? E o que é um fundo imobiliário, né? Então você deve imaginar o seguinte, né? Um condomínio, né? Ele é uma espécie de condomínio aí onde se juntam aí investidores que colocam ali os seus recursos, né? Ele acaba juntando aí os recursos de cada investidor, né? E como que você investe? Por meio de cotas, né? Você compra cotas deles, né? Cada um tem um valor aí da sua cota, né? E qual que é a dinâmica tradicional, né? Mais tradicional aí dos fundos imobiliários, né? Com o que eles trabalham, né? Basicamente, os fundos imobiliários eles buscam aí alocar o seu patrimônio em imóveis, né? Constroem imóveis, né? Alugam para depois poder alugar eles, né, em geral, ou vender futuramente, né? E é dessa forma que eles se mantêm, né? Isso é o que gera resultado aí para os fundos aí e coloca dinheiro no bolso aí dos investidores, né? Dos cotistas. Aí do fundo, né? Do que o fundo vai fazer aí, né? Onde vai alocar os seus recursos aí, ela é tomada pelo gestor, né? Tem um gestor aí que cuida disso. E vale lembrar que ele sempre precisa seguir aí políticas e diretrizes que são definidas logo no início do fundo, né? Então ele não pode fugir disso. Então os investimentos eles podem aí ser bem sucedidos ou não, né? Isso que gera aí a valorização ou desvalorização das cotas, né? Ao longo do tempo. Os imobiliários são renda variável ou fixa, né? Então, embora aí boa parte dos fundos imobiliários aí hoje que a gente tem no mercado, né, eles distribuam aí, né, tem uma política aí de distribuição de dividendo ali recorrente, né, todo mês, né, mensal aí, a maioria dos fundos imobiliários paga mensalmente, né? Eles até lembram alguns títulos públicos, né, mas eles não são considerados aí investimentos de renda fixa, né? E a primeira razão para isso é que não existe uma segurança aí, né? Não existe uma manutenção dos dividendos ao longo do tempo, né? Já que pode acontecer algum problema, né? Com o fundo, com os imóveis, né? Os inquilinos podem deixar aí de pagar o aluguel, né? O imóvel pode ficar desocupado, enfim, o rendimento pode acabar mudando, né? A segunda é que as cotas oscilam, né? É bolsa de valores. Às vezes oscilam como uma ação, a depender das condições aí do mercado ou até da gestão da carteira, né? Como o gestor está gerindo aí esse fundo. Então, classificação aí dos fundos imobiliários, né? Os fundos aí podem ser de tijolo, né? Que o fundo de tijolo ele é mais focado aí em imóveis físicos, né? Imóveis reais mesmo. E ele pode ter aí alguns segmentos específicos, né? Como escritórios, shoppings, galpões logísticos, né? Hotéis, hospitais, escolas, agências bancárias, enfim, todas essas opções aí de investimento aí, os fundos de tijolos aí são mais focados, né? Falando de fundo de papel, né? O que é um fundo de papel, né? Ou de recebíveis aí? Ele investe basicamente em títulos do mercado imobiliário, né? Então é como se ele estivesse comprando uma dívida, né? De crédito ali, imobiliário. E de acordo com aquela dívida ali é o que vai render, né? O indexador ali em que ele estiver aí, aquela dívida é o que vai render aí para o fundo, né? É o que vai gerar resultado para os cotistas, né? E os fundos híbridos, eles mesclam um pouco dos dois, né? O fundo híbrido, ele tem um pouco de imóveis físicos na carteira e um pouco de papel também, sempre do segmento imobiliário, né? Um valor mínimo, na verdade, não existe valor mínimo, né? O valor mínimo para você investir em fundos imobiliários é o valor de uma cota, né? Você precisa comprar uma cota para você começar a investir. Então, hoje a gente tem fundos aí a R$ 10 ou até abaixo disso, né? No mercado. Então é um custo bem acessível, né? Com qualquer valor você consegue aí comprar ali uma cota e ao longo do tempo, comprando mais e mais, você vai reinvestindo e gera um efeito bola de neve, né? Que é o mais interessante aí. Dividendos aumentando cada vez mais aí na sua carteira. Custos que você pode ter aí ao investir em fundos imobiliários, né? Existem dois tipos de custo aí que o investidor de fundos imobiliários pode ter, né? Um deles é a taxa de administração ou taxa de performance, né? Que aí é de cada fundo, né? A cobrança ou não, né? E a taxa de performance seria calculada aí de acordo com o desempenho do fundo, né?
a sua performance, se for superior, né, ao indicador de referência aí, né? Uma parte desse ganho aí ficando aí com o gestor, né? O seu dividendo ele já cai líquido na sua conta, né? Ele é descontado essa taxa antes. Além disso aí, há o custo de negociação das cotas, né? Os fundos aí, eles são negociados aí na bolsa de valores, né? E portanto existem taxas aí, né? Que são pagas aí para a bolsa de valores, né? Então, você deve observar aí essas taxas nas notas de corretagem aí, né? E também deve saber sobre a sua corretora, né? Existem corretoras que têm custos a mais, né? Hoje em dia a maioria das corretoras aí são taxa zero, né? Mas algumas corretoras aí podem cobrar a taxa de custódia, por exemplo. Então é sempre bom estar observando. Falando aí de rendimentos, né? Isso é o que mais atrai nos fundos imobiliários, né? Os rendimentos é o que mais atrai hoje os investidores, né? Porque você tem aquela renda mensal ali pingando na sua conta. É algo que acaba atraindo muitos investidores, né? É algo que é muito importante, né? Principalmente para quem está às vezes no início da jornada e vê aquele dividendo pingando na conta ali, acaba sendo um incentivo, né? Você vê aquele dividendo que pode pagar aí uma conta sua, por exemplo, no início, R$ 25 paga um Netflix, né? Você vai aumentando ali para 100, já paga uma conta de água, 200 paga uma conta de luz, e dessa forma aí você vê ali a sua liberdade, né? Sendo conquistada aos poucos, né? Os dividendos aí nada mais são do que o pagamento da sua liberdade, né? Eles vão trazer liberdade, essa ideia, no futuro, né? Para que você possa se aposentar aí e viver de renda. Tributação, né? Então, o que é cobrado aí de imposto de renda nos fundos, né? Lembrando que os rendimentos, eles são isentos, né? Para os investidores aí, pessoa física, desde que o cotista detenha menos que 10% das cotas do fundo, né? O fundo ter no mínimo 50 cotistas e as cotas do fundo serem negociadas exclusivamente na bolsa de valores. Esses são os critérios aí para que o rendimento seja aí isento. Ganho de capital. Se você vender as suas cotas aí com lucro, né, você vai pagar 20% de imposto sobre o lucro, né? Você vai gerar uma DARF aí para que você pague aí 20% de imposto sobre o lucro, né? Se você obtiver lucro ali com aquela negociação, você paga 20%. Né? Mais pra frente aí eu vou fazer mais vídeos aí sobre fundos imobiliários, né? Um investimento aí bem interessante, que vem crescendo cada vez mais no Brasil aí. E eu vou falar aí das suas vantagens e desvantagens, né? Comparação aí de fundos imobiliários com imóveis, né? Então, hoje era esse o vídeo, né? Mais para trazer aí para vocês, alguns que têm dúvida aí sobre o que é um fundo imobiliário, como ele funciona. Eu vou trazer um vídeo também de como escolher um fundo imobiliário, né? Mais para frente aí. Como que indicadores você deve utilizar aí, né? O que você deve estudar aí para escolher um bom fundo imobiliário. Até mais!